A fé é uma disposição, né, do ser humano, uma característica do ser humano de acreditar em algo, de depositar, né, confiança em alguma coisa. Definição de religião, eu vou trabalhar uma definição a partir de uma abordagem científica das ciências da religião, né? É uma instituição que presente na sociedade e que agrega, né, pessoas que professam uma fé, que acreditam em algo e que tem então como principal objetivo manter a relação, né, do ser humano com o transcendente, né, de acordo com a religião, a forma de relação com o transcendente e qual a identificação do transcendente, né, das divindades que estão presentes nas diferentes religiões, né? O que é Deus e o que não é Deus? Quem é Deus? Então Deus é um ser supremo, superior, uma luz divina de pura inteligência que nos dá essa missão terrena, onde cada um faz o seu papel. Pergunta-se como enxergar Deus. Nós não conseguimos, que somos cegos, totalmente. Então nós podemos sentir e não visualizar. Agora, como se conquista isso? Como se conquista a fé? Cada um tem, não tem como comprar. Ou você tem ou você não tem. Então, é acreditar. Nós temos Deus, depois de nós temos as nossas divindades, né? Que é o sagrado trono da fé, o sagrado trono do amor, o sagrado trono da justiça, o sagrado trono da lei, o sagrado trono da evolução. Esses tronos são partes de Deus. E aonde estão alojados todas as divindades que a gente conhece, né, de nomes diferentes, em religiões diferentes, mas que são sustentadoras da criação. Então Deus é uno, Deus é o começo, o meio e fim. Tudo começa nele, tudo termina nele. Ele é o gerador, ele é o criador. Deus, para o budismo, Deus é uma força que nós possuímos no nosso interior. Deus não é algo externo, e sim algo interno que está dentro de nós mesmos. Ou seja, Deus é uma energia que nós temos no nosso interior. Nós queremos iniciar desconstruindo a palavra religião, né? Deus é vida. Jesus é a encarnação do amor de Deus. Deus é a Trindade Santa, é o Pai Criador, o Filho Jesus Salvador e o Espírito o Vivificador. Então, religião é uma forma que nós entramos em comunhão com esse Deus que é uno e trino, que é a felicidade da nossa vida. Sofremos, né? Nós dizemos que hoje nós vivemos no tempo, tá? De guerras religiosas, aonde o homem quer trazer para ele o que é de Deus. O que ele desconhece, ele critica. O que ele não aceita, ele persegue. Então, o que está acontecendo hoje, nós sofremos. Nós somos não só a Umbanda, mas como o Candomblé, o Espiritismo. Ele sofre, sim, uma perseguição. Guerras religiosas começaram por preconceitos, mas aonde toda a humanidade, toda a população tem que estar envolvida. Porque se você é capaz de jogar pedra, se você é capaz de jogar pedra num umbandista, num candomblessista ou da religião oculta, logo vai virar uma guerra. Aí todos vão estar envolvidos, então nós não podemos esquecer, por exemplo, nossos irmãos do outro lado do continente, que tem uma guerra santa, onde morrem pessoas todos os dias. Quanto à questão do preconceito ainda, a gente sabe que catolicismo e os evangélicos são grande maioria no país e acredito eu que as minorias religiosas sofram ainda mais preconceito quanto a isso. Conta um pouco pra gente, Anne. Então, eu não vou dizer assim que eu sofro preconceito, porque eu falar que eu sofrer é a mesma coisa que eu estar dizendo que isso me atinge. Então, de maneira alguma, não me atinge, mas assim, eu já passei situações realmente chatas, de tipo, da pessoa falar, você é espírita? Não, sai de perto de mim, isso é do capeta, isso é... Então, assim, eu só desejo, eu retribuo essas atitudes com o mais puro amor, com o bem mesmo. E espero e desejo que a pessoa realmente procure informação sobre a doutrina espírita e, principalmente, conhecer antes a pessoa, eu no caso, antes de estar julgando uma coisa, né,
totalmente assim, sem conhecimento. Você pode ter a sua religião que mais você gosta, que mais você... mas você tem que ter a liberdade de se sentir bem. Você não pode criticar o que você não conhece. Se aquela religião não te serve, mas a outra te serve, então siga, porque uma coisa tem. Deus criou várias culturas. Se Ele criou várias culturas, Ele criou várias religiões. Porque se nós não praticarmos a caridade, o amor e o respeito, estaremos matando em nome de Deus. Não creio, não vejo que haja preconceito contra, sobretudo no Brasil, ser cristão. Não, historicamente o Brasil nasceu com a colonização portuguesa, então a nossa tradição é ser cristão católico. Então a grande maioria no Brasil é católica ainda, mas a Igreja Católica ela não sofre assim, preconceitos. Podemos dizer que ela sofre também perseguições como as outras igrejas. Por exemplo, em algumas situações, a igreja é ridicularizada e assim por diante. Nós saímos do judaísmo e nós demos também origem ao islamismo. Então, é como se fossem primos, não é? E nós temos primos e nós não ficamos fazendo guerra com os primos, pelo contrário, né? Nessa questão do preconceito, acho que, na minha opinião, eu puxo um pouco da fala da Anne aqui do lado. Que assim, já houveram casos, ainda mais no convívio político também, de ter, ainda mais aqui no Brasil, uma bancada evangélica fervorosa, bem preconceituosa também, que tenta impor cada vez mais a sua crença dentro das leis, dentro do Estado, que fomenta esse preconceito. E aqui na região também não é muito diferente dentro das câmaras municipais. Eu já sofri um pouco disso também, vendo esse preconceito de colocar, de impor o que se acredita dentro, não respeitando as demais crenças. Não, na verdade, eu não acredito, não penso nessa palavra preconceito. Acredito que ainda há, né, um pouco, talvez, de receio em relação ao praticar o budismo, né, que realmente ele é uma religião diferenciada no sentido de outras religiões, onde muitas vezes nós colocamos como um preconceito, talvez poderia ser, a maneira em que nós aceitamos e colocamos os nossos problemas, que é sempre a nossa culpa e nunca a culpa do outro. E muito menos esperamos que algo superior ou alguém superior a nós resolva por nós, ou então coloquemos na mão de outras pessoas os nossos problemas. E sim, não, nós resolvemos. Então isso acaba causando um preconceito, onde muitas vezes as pessoas elas não acreditam que o problema vem da própria vida dela, que o problema sempre é os outros, algo externo. Há um preconceito em relação a esse pensamento, que o budismo tem um conceito muito forte em relação a isso. E não só as religiões, quem tem as religiões sofre algum tipo de desrespeito, como também quem não acredita. Já alguém chegou para você e questionou ou te tratou de uma forma que você não gostou? Acho que principalmente a minha família, porque são todos, tanto de parte de mãe quanto de pai, eles são muito religiosos, são muito ligados com essa parte mais espiritual, e eles não entendem como alguém pode não acreditar em nada dessas coisas. Eles acham que eu sou uma perdida na vida, que eu não vou conseguir nada na vida, porque você não pode ser nada sem um Deus. Acho que, pelo menos, eles aceitariam mais se eu fosse de qualquer outra religião, mas eu acreditasse em alguma coisa, do que simplesmente não acreditar em nada. Na Renascença, na Idade Média, a Igreja era tida como a consciência do Estado. Tudo se fazia o que a Igreja preconizava ou o que a Igreja aconselhava. No Brasil, no Estado
agora, eu acho que uns 10 anos atrás, considerado laico, a igreja, então, a igreja católica, eu falo, né? Ela teve reduzida a sua ação de manifestação dos seus conselhos, né? E a laicidade do Estado prevaleceu. O Estado laico parece algo tão simples de se definir, mas de forma nenhuma ele acontece aqui no nosso país. Porque você pode ver, falando de política, né, de onde vem a base, tem partidos que no próprio nome já tem dentro da sigla a palavra cristão. Você entra em qualquer casa legislativa ou do executivo, está lá um crucifixo ou algum símbolo de uma determinada crença. No início de uma sessão da Câmara, por exemplo, eles pedem a bênção de Deus, de Jesus Cristo, fecha também agradecendo. Mas e as outras pessoas, né? Seguindo um pouco dessa premissa do respeito, que não existe, você pode encontrar vários legisladores que tenham a base dentro da sua... Se é pastor, enfim, dentro da sua igreja, que é a base do seu eleitorado, e trabalham de acordo para aquela comunidade que depois vai rebanhar para conseguir seus votos, e não vai trabalhar para a população em geral, para o benefício da sociedade, mas para aquele grupo. E daí fazem projetos de lei que só beneficiam aquele grupo, e um mais absurdo do que o outro, que acabam com respeito à diversidade, seguindo a doutrina daquela religião. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Nós hoje não somos um Estado religioso. Como Estado laico, nós temos assim agora os segmentos religiosos se manifestando, cada um segundo o que preconiza os seus regimentos, os seus estatutos, as suas orientações, de modo que nós entendemos que essa liberdade religiosa no Brasil é boa para a democracia e para a prevalecência da laicidade do Estado. Eu acho que é bom para todo mundo ser respeitado e para a gente discutir que todo mundo possa professar a sua fé com liberdade e ter o seu estilo de vida. Mas eu ainda acho que também não pode chegar ao nível, mas eu acho que ninguém aqui acha isso, de falar, não, a pessoa tem uma religião ou é um líder religioso, não pode entrar na política. Mas eu acho que essa pessoa tem que ter discernimento, temos que escolher pessoas com discernimento, que mesmo sendo líderes religiosos, vão visar a liberdade de todo mundo. O Estado é laico, mas dentro do Brasil existe uma diversidade enorme de religiões, de culturas. Eu acredito que cada representante do poder legislativo, ele também leva consigo sua história, sua cultura, sua religião. E justamente nos diversos debates, não dá para ser imparcial, né? Se ele abandona o cargo de líder religioso, ele pode frequentar, ele pode ter a religião dele. Todo político pode ter a sua religião. Só que ele não pode deixar com que a sua religião, a sua crença, afete em uma decisão para o povo brasileiro e não para o povo da religião dele. Se ele está ali, na igreja dele, ele tiver que tomar uma decisão para o povo da igreja, ótimo. Ele pode pensar na igreja dele. Mas se ele tiver que tomar uma decisão para o povo brasileiro em si, que não é 100% da mesma religião que ele não pode só pensar na religião dele. Eu acho que ele tem que abrir mão disso, ele tem que deixar de lado o egoísmo e o orgulho dele e pensar no bem do povo brasileiro e não na religião. Então, certamente, existe a bancada evangélica, existem os que estão mais integrados, por exemplo, à religião católica, que pela formação que eles têm, muitas vezes, eles defendem os princípios que estão norteando a vida deles, né? E eu penso que isso é muito natural, né? É você defender o seu patrimônio cultural, patrimônio religioso, né? Eu não vejo que isso não seja bom. Eu acho muito importante a laicidade
principalmente porque eu acho que todo mundo deve ter o direito de acreditar no que quiser e seguir a crença que quiser. E eu apoio isso, mas eu acho que deixar uma igreja com uma doutrina específica interferir nas decisões de um Estado que era para ser laico, completamente neutro a todas as religiões existentes, eu acho que não deveria interferir em nada. Eu acho que deveriam, para fazer as leis, eles deveriam ser completamente neutros e englobar todas as possíveis escolhas religiosas ou não de uma pessoa. Nós consideramos o casamento o que a Bíblia considera o casamento. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e os dois serão uma só carne. Nós vemos assim, o casamento é liberto, podemos casar, né, diante de cada doutrina, quantas vezes você querer, quantas vezes você puder, e o que interessa para nós é você fazer o seu melhor. O que é que você está fazendo com a sua família? E quanto à cerimônia, é bem diferente, bem alternativa mesmo, que foge também dessa glamorização, desse padrão, que é meio para simbolizar mesmo um dia especial, nada de grandioso, é um ritual, porque tem pessoas ali que têm aquela vivência, acreditam na religião, acreditam no que aquela espiritualidade proporciona e querem reunir várias pessoas para celebrar aquela situação. O casamento, ele é uma parte matrimonial de união de dois espíritos, né, sobre a bênção divina. Então é dada uma bênção, então lá dentro da Umbanda, quando há um casamento, o casamento é uma parte muito importante, que dois espíritos se conheceram, começaram a se envolver, há um amor e preestabeleceram, tá, um caminho junto quanto existiu amor nesse sentido, né? Então a Umbanda, o casamento é importante quando as pessoas se encontram e queiram isso. Então existe essa parte matrimonial e o fundamento que é feito. Quando o casal livremente responde sim um ao outro, dando seu consentimento através do sacramento do matrimônio e da bênção de Deus. Então a igreja pensa assim. Eu acho que não precisa, eu acho desnecessário mesmo. Não, se uma pessoa quer casar na igreja, se ela quer fazer festa, eu realmente acho que a vida é dela, mas eu acho desnecessário. Eu acho que só você morar junto com a pessoa, se você quer, já é o bastante já. Tem casais que já não procuram o sacramento da igreja para se casarem, tem casais que convivem juntos como uma experiência de vida, e hoje nós temos as novas famílias, né? Que são casais que nós chamamos de segunda união, que foram casados, mas não deu certo, se casam de novo, e hoje nós temos também as relações homoafetivas, né? Claro que tem relações que não são abençoadas pela igreja, mas são respeitadas pela igreja, né? Por exemplo, nós temos já uma indicação para que se um casal homoafetivo adotar uma criança e quiser batizá-la, a igreja batiza, né? Então nós temos assim a nossa doutrina, que família é composta por um homem e uma mulher que se relacionam, desde casamento nascem os filhos. Esta é a família pensada por Deus. Mas nós sabemos que existem outros tipos de família. E justamente o Papa Francisco está debatendo a questão das novas famílias, né? Como acolher novas famílias dentro das comunidades cristãs. O casamento hoje, inclusive nós estamos participando de algumas palestras dentro do budismo sobre novas famílias, que é uma concepção muito nova e uma questão de a religião acompanhar o momento em que nós vivemos, né? Então nós estamos até elaborando e fazendo reuniões que tragam todos os tipos de pessoas.
né? Seja elas homossexuais, seja elas transexuais, bissexuais ou seja hétero, para que elas realmente venham a conhecer uma nova filosofia de vida. Porque hoje, se nós não encararmos esse modelo novo de família, muitas vezes nós vamos ficar para fora do que o mundo vive hoje. Quando o Papa Francisco veio ao Brasil, perguntaram para ele sobre o lobby gay. E ele disse assim, mas quem sou eu para condenar? Se aquela pessoa procura viver de maneira justa, de maneira honesta, de maneira certa, quem sou eu para condenar? Então, quem é juiz é Deus. Que o Papa Francisco está querendo mudar isso, está querendo aceitar esses novos tipos de família, o que eu acho que é um ponto muito forte do Papa Francisco. Eu acho que essa característica dele de querer mudar a igreja pode fazer com que cresça o número de católicos novamente. Deus me fez para que eu seja feliz. Deus fez cada um para que seja feliz. Se eu me relacionasse com outro homem e me fizesse feliz, ótimo, eu estou cumprindo o dever. Deus quer que eu seja feliz. Essas pessoas, geralmente, pela própria situação da sociedade, que é preconceituosa, geralmente não participam das comunidades, né? Agora, eu digo abertamente, de coração, né? Se uma pessoa quer participar de uma vida de comunidade, as portas da igreja estão abertas. Mas, pela situação que elas vivem, certas coisas elas não podem participar plenamente. Eles podem participar de tudo na igreja, exceto da comunhão eucarística, né? Porque para a igreja estariam vivendo uma vida não completamente correta, né? Estariam, como nós dizemos, em pecado. Dentro da Umbanda não tem a diferença das pessoas, até fica ruim dessas pessoas. Não, são pessoas, né, que escolheram a sua opção. Então, a Umbanda acolhendo, então não tem problema nenhum nesse sentido. O que ocorre é que já foi visto por claravidentes, né, que por algum motivo que não é falado, mas num plano espiritual, a pessoa ela acaba tendo um espírito feminino. Então ela tem um espírito feminino que ela, quando nasceu, por algum momento maior, nasceu no corpo masculino. Então isso me traz algum ajuste para uma força maior nesse ponto. Conhecendo isso, nós não temos nenhum tipo de preconceito, nem evitamos que as pessoas, porque essas pessoas, como nós, como eu, como você, são pessoas, filhos de Deus. Esses segmentos que você cita, bem como os demais, os ladrões, os corruptos, as prostitutas, os mentirosos, os assassinos, todo ser humano é pecador. E nós, na Igreja Metodista, os acolhemos com amor e graça. O apóstolo Paulo fala que em nós não habita bem algum, independente do pecado, independente da situação, independente da circunstância. Realmente, assim, é um assunto que mexe muito comigo, porque eu sou super defensora desse pessoal aí. E, assim, eu acho um pouco de hipocrisia de algumas religiões que julgam o homossexualismo ser uma doença e que julgam ter cura para isso. E, sabe, eu acho assim, será que essas mesmas religiões não pregam respeito dentro da sua, sabe, não prega respeito para com o próximo, não prega, né, não respeita a opinião, não aceita as pessoas como elas são? Acho um pouco de hipocrisia. Uma pessoa, seja o que ela for, né? Como você está citando um gay, aí ele chega, por exemplo, na nossa comunidade. Ali, eu sei que tem pessoas que são gays, né? Aí o cara chega comigo, a paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, como vai? Tudo bem? Aí eu procuro ser o mais simpático possível para ele, para demonstrar a existência do Deus que está em mim, que o ama, que sorri para ele, que abraça, né? A questão da prática do que ele faz é uma questão dele com Deus. Se essa é uma questão que vem de uma origem, normalmente de criança, né? Um estupro, uma massagem, uma coisa que aconteceu, ou uma tendência natural,
né? Com o tempo, a pessoa vai se acoplando a ela mesma, se identificando com ela mesma, a ponto de superar. Isso se ele for gay, se ela for prostituta, se ele for ladrão, se ele for mentiroso. Se ela for homem, ela se tornará um homem. Deus não fez o terceiro sexo, o sexo alternativo. Isso é invenção humana. Pelo que eu entendi sobre o que disseram sobre a homossexualidade nos vídeos, tentando entender pelo menos o que o pastor disse, foi que ele compara os homossexuais com assassinos, prostitutas e essas pessoas. E então eu acho que para a igreja a homossexualidade é um tabu tão grande que eles acabam achando que é um crime medonho você ser homossexual. E tanto no meio religioso quanto fora dele, há também muitos assuntos na nossa sociedade atual que são considerados tabu. Um deles é o sexo. Eu queria que vocês contassem um pouco como é encarado o sexo em cada religião e qual a opinião de vocês sobre isso, mesmo estando dentro das religiões. Como é encarado o quando fazer, os métodos contraceptivos, se vocês aceitam ou não, quem pode fazer? Na Igreja Católica tem que estar casado para ter relação sexual com um parceiro. Para a igreja, há um momento certo, que seria o ápice do casamento. Nós estamos numa sociedade completamente diferente daquela do tempo de Jesus. Nós estamos há mais de 2000 anos do nascimento dele. Então a sociedade mudou. Também a questão do relacionamento afetivo mudou. E nós temos presente hoje o grande Papa Francisco, que está trazendo questões atuais para serem discutidas. No debate que já foi feito na igreja que eu frequentava, o padre disse a seguinte frase: você está com a sua namorada, você a ama, ela te ama, se vocês acham certo, não tem por que não fazer. É lance de sentimento. Ele falou que o que ele abominava era você ir para uma balada, conhecer alguém e já ir para a cama com essa pessoa. Hoje em dia nós sabemos que existem diversos tipos de relacionamentos, mas hoje existem muitos casais que já se relacionam antes do casamento. Eu acho que tá com vontade, faça, se previna. Nós vemos a questão da sexualidade pela visão bíblica, que é destinada à procriação e à proliferação do amor. Então, eu acredito no momento certo de fazer sexo durante o casamento. Mas o casamento é quando você ama uma pessoa e ela te ama. O ato de você segregar, se unir uma pessoa, para nós que mexemos com o mundo espiritual, nós sabemos, não tem como provar fisicamente para todas as pessoas que estão de fora, mas há uma carga energética transferida. Então há uma comunicação muito forte que é além ainda dessa vida. Eu acho que assim, que não precisa ser depois do casamento, enfim. Eu acho que você tem que ter ao menos um mínimo de afeto e carinho por essa pessoa. Também não sou a favor de você entregar o seu corpo, principalmente como mulher. Não, eu quero para qualquer ou uma pessoa que, tipo assim, por puro prazer. Eu acho que não existe o prazer, pelo menos para mim, como mulher, se não tiver um mínimo de afeto e carinho pelo seu parceiro ou parceira. A pessoa ela tem um namorado, ela tem uma pessoa que ela só faz sexo com aquela pessoa, mas há um sentimento, vamos dizer, nesse sentido. Esse é o caminho mais ordenado. Agora, o sexo, por exemplo, que é feito de qualquer maneira, de todos os tempos, a pessoa fica várias vezes nesse sentido, ela é orientada o que causa, né? Essa vivência, vamos dizer, onde você simplesmente só faz o sexo. Sobre o negócio de sexo, fazer sexo casualmente, eu não tenho nada contra. Prefiro que seja com uma pessoa que eu conheça e me sinta confortável. Mas se uma pessoa ela se sente com vontade e ela não precisa se sentir confortável com outra pessoa para se sentir prazer com ela, eu compreendo completamente e eu não a julgo por isso. Eu acho que
cada um faz o que melhor acha para sua vida e eu não tenho nada com isso. A Umbanda, ela não põe a restrição, olha, se você fizer isso, você vai ser expulso da igreja, do terreiro, nesse sentido, né? Mas é ensinado todas as consequências dessas atitudes. Não temos nenhuma distinção, né? Muito pelo contrário. O budismo ele coloca muito em evidência a questão da vida. Então, a questão de sexo ou distinção em respeito de qualquer outro tipo de sexualidade, não existe nenhuma distinção. A Igreja Católica agora, com o novo Papa, estão começando a aceitar o uso de camisinhas, de pílulas, mas ainda assim há uma forte campanha contra. Dizem que esses métodos é contra a vida, que você não pode impedir a vida, né? Que você tem que, para a religião católica, na verdade, o sexo é apenas para a reprodução e não para prazer. Com relação ao aborto, nós somos totalmente contra, assim como a pena de morte. A criatura não tem que morrer, ela tem que viver. Só vivendo que aprende. A partir do momento da concepção, ali já está sendo formado esse ser, porque Deus nos protege de tudo. Então, ali é vida. Mesmo em caso de estupro. Por quê? Porque se Deus permitiu que essa criatura nascesse, quem somos nós? E vai da mãe, lógico, ela tem o livre-arbítrio de querer tirar, de querer interromper essa gestação. É um momento dela, é uma decisão dela, é o que nós falamos. Podemos tudo, pagamos pelo tudo. De acordo com a minha doutrina, né, segundo Kardec, o primeiro direito do homem, o primeiro direito natural do ser humano é o direito de viver. É um ato que você está tirando uma vida, e eu acho pior ainda de ser uma mãe tirando a vida de um filho. Porque a partir do momento da concepção, aquele feto já tem uma alma. Então, assim, já tem um fluido, né? Porque, na verdade, assim, a alma se junta ao corpo após o nascimento. Mas, a partir da concepção, já existe um fluido ali. Então, a partir do momento que uma mãe comete isso, né, o aborto, ela está tirando a vida do próprio filho. Nós entendemos que a valorização da vida deve ser uma ênfase da existência humana. A origem do fato, eu creio que ele fica pequeno diante da concepção da vida. A vida sempre vence. As constatações científicas, elas colidem, né? Elas conflitam com a visão de Deus. A visão de Deus é que é a vida, né? Seja de que modo for a concepção, né? Porque aí nós vamos abrir um espaço para dizer assim, olha, uma pessoa que tem Down, né? Por exemplo, um casal está livre para dizer eu não quero essa filha. Nós não podemos usar um exemplo mais agravante, porque nós vamos abrir um precedente para uma realidade que é mais comumente, né, aceita. Eu sou completamente a favor do aborto, mas pela questão de que eu não considero, eu compreendo quem considera, mas para mim o óvulo fecundado não é uma vida. Vai se tornando assim uma coisa, só uma célula que vai se dividindo em um monte de coisa para mim, e aquilo não pode ser considerado vida. Para mim, vida é quando a criança já nasceu, para falar a verdade. Eu acho que a vida da mulher ela tem que ser respeitada, mais respeitada do que uma coisa que não tem opinião, não tem ideias, não tem desejos e não tem nem sequer a vontade de viver. Ela simplesmente está lá crescendo, certo? Quem faz ela viver é a mãe, e eu acho que se ela quiser, que para mim não é mãe ainda, eu acho que ela é mãe só quando, a partir do momento que ela aceita aquela criança e ela quer aquela criança. E a mãe, ela ainda é super santificada, que a imagem da mãe, ela tem que amar a criança acima dela, sendo que o instinto de sobrevivência ainda é maior do que o instinto maternal. O budismo é totalmente contra o aborto, né? Como eu disse, o budismo ele evidencia a vida. Então, independente do que aconteça ou do que seja aquela criança que venha a causar um aborto, como eu disse no início, tudo se refere a uma causa. Se aconteceu a agressão no sentido de estupro, né, ou se a criança nasceu com um problema, né, aborto, não. O budismo é totalmente contra o aborto, porque ele está tirando a vida de uma pessoa, independente dos acontecimentos que houveram. Na verdade,
quando isso acontece, o privilégio, então sempre pensamos na vida e o problema a ser encarado depois, ele é visto como uma causa, onde essa causa ela pode ser transformada e ser evidenciada como um ponto de felicidade e não de tristeza. Eu sei que é muito forte, tá? Uma pessoa ser estuprada e dentro dessa violência ter gerado um filho que ao ter a vítima, esse filho na barriga, sempre vai lembrar o opressor. Tudo bem que ela foi gerada em cima de uma violência, mas é uma vida dentro. E dentro de nossa avaliação espiritual, nós sabemos que tudo que acontece no passado também vai ser vivido e superado no presente. Porque se Deus é gerador, se Deus é criador, se Ele é dono de tudo que acontece, então tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito. Uma menina que ela cresce numa família conservadora e religiosa, questão de virgindade, questão de fazer sexo só depois do casamento, e se uma menina dessas, ela acaba sendo ou estuprada, ou ela mesmo faz sexo e acaba engravidando, o que acontece com uma menina dessa? Ela sabe que se ela continuar com a gravidez, ela vai ser expulsa de casa. Tô pegando um exemplo extremo, mas é uma coisa recorrente. Eu acho que a gente tinha que ter mais consideração com essas mulheres do que simplesmente falar, ah, não, é uma vida lá dentro. Mas e a vida da mulher? Como que fica? Tipo, não vale? Essa criança que vai nascer, se ela conseguir vingar, você imagine que a mãe dela, ou a pessoa vítima disso, como que vai conseguir amar se tem aquela dor? Mas é um espírito que não tem nada a ver com o que aconteceu. Ela tinha uma ligação com esse espírito. Ela tinha uma vivência, ela tinha uma superação. Porque quando ela veio para a Terra, ela não lembrava certas coisas que precisavam ser vencidas. A partir do momento que a mulher se deixa permitir a concepção, que ela engravida, ela tem que ser responsável pelos seus atos. A partir dali ela está tendo uma responsabilidade. Ela engravidou porque ela quis. Hoje em dia, ainda mais, né, nos tempos tão modernos que a gente está hoje, os atos contraceptivos são diversos. Então, assim, a mulher ela só engravida se realmente ela quiser, ao menos que seja o estupro. Hoje tem camisinha, pílula de seguinte, várias coisas que tem como ela evitar a gravidez. Então, a partir do momento que ela engravidou, que já tem um embrião ali dentro, que é uma vida, sim, ela tem que arcar com essas responsabilidades, entendeu? E ela já é mãe, sim. Ela cuida da criança até os 9 meses. Ela tem todos os cuidados que uma mãe tem. Então, assim, a mãe não é só mãe depois que a criança nasce. Então, isso daí já é um ato de maternidade. O espírito vai estar reencarnado, né? E muitas vezes ele reencarna, ele sai da barriga da mãe e já morre. Ou ele reencarna com alguma doença, com algum problema que ele vai durar 7 dias. Mas esse espírito precisava reencarnar para sentir a energia material, porque só existe aqui. Ao nascer com aquela doença, vamos dizer, sentenciado a essa morte, esse período é necessário, tá, para uma regeneração. A vida que está sendo gestada, ninguém pergunta para ela se ela quer ou não ser gestada. Tá? A vida deve ser defendida de todos os meios, desde a concepção até o seu falecimento. Porque a criança, que é uma vida que precisa ser respeitada, ela não tem quem a defenda. Então, por exemplo, no caso, Jesus defende a vida e a igreja defende a vida. Mesmo em casos de situação de violência sexual. Então, sempre a criança que está sendo gestada deve ser respeitada. Se a mãe não quiser a criança, ela tem o direito de fazer a doação da criança. Baseamos no 5º mandamento da lei de Deus, não matarás. Ninguém teria direito de tirar a vida do outro. E para nós a lei de Deus é maior do que a lei do Estado, que a lei de Deus favorece a vida. Nem sempre a lei do Estado vai favorecer a vida daquela pessoa que não tenha quem a defenda. A educação sexual para as meninas, pelo menos, é uma coisa muito precária. A maioria das meninas acha
maioria. Pelo menos as que são muito conservadoras e muito religiosas, elas acham que se elas beijarem um cara, elas já vão ficar grávidas. Então, a educação sexual ainda é horrível aqui no Brasil. O Papa Francisco sofre muito porque ele quer inovar algumas coisas, mas a igreja tem esse peso histórico e não é fácil mudar tudo ao mesmo tempo. A questão, por exemplo, de nulidade de casamento, só que atualmente esse processo é muito longo. O Papa Francisco quer que seja mais rápido a questão de voltar-se às periferias existenciais, né? A igreja voltar às suas origens. O Papa tem esta grande questão de reformar a cúria romana. E ele quer reformar para que a igreja esteja mais presente e mais próxima do povo. As pessoas que viviam na época de Cristo tinham uma certa vivência, uma certa cultura. Depois de mais de 2000 houve toda uma mudança. Então, certos ensinamentos, eles têm que ficar, mas você não vai poder, por exemplo, seguir a risca, porque a cultura mudou, o mundo mudou. Vou falar, voltando para a Umbanda, hoje ela tem os seus colegiados, as suas escolas, mas se você pegar antes, não tinha as escolas, para que eles possam desenvolver seu trabalho junto à espiritualidade melhor. Então, é uma reformação religiosa e vai acontecer, de acordo com o mundo vai mudando. A reforma aconteceu em 1524 com Lutero, mas de lá para cá, a igreja protestante evangélica em toda a terra, ela tem uma tese de permanecer sempre reformanda. Ela não parou com aquela reforma de 1524. Ela continua sempre se reformando. O budismo ele é constituído de reforma sempre, porque o que vai adiantar uma religião onde as pessoas vivem como os monges, sozinhos, né? Ou seja, fora da realidade atual. Se nos colocarmos fora de todos os problemas, de todo o trânsito, de todo o caos em que vivemos hoje, nossa vida seria muito melhor. Porém, nós não vivemos fora da sociedade, nós vivemos em meio, inserido àquela sociedade onde há os problemas. E essa nova reforma é viver diante do problema e conseguir ultrapassá-los de forma vitoriosa. Eu gostaria de falar a todas as pessoas que possam ver esse documentário, que nós estamos vivendo um tempo de transformação, nós estamos vivendo um tempo de melhoria, nós devemos provar para Deus mesmo o porquê nós acreditamos na sua existência. Então chega um momento, quem estiver vendo, não importa a sua religião, não importa aonde você esteja, você tem que estar confortável de seguir aquela religião, mas os líderes religiosos têm que começar a entender que a união é o que vai fazer a força e a evolução. Não devemos criar guerras em nome de Deus, nós devemos criar paz em nome de Deus. Devemos deixar a liberdade que as pessoas possam escolher onde Deus está mais presente. Então quem estiver ouvindo esse documentário, aonde quer que eles estejam, o momento de mudança, para o bem ou para o mal, para a paz ou para a guerra, está em nós. Porque não importa qual religião você seja, todos somos irmãos em nome de Deus.